Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, O Despertar do Sistema. Capítulo 281. Harry balançou a cabeça levemente. Era tudo uma farsa, uma encenação para manter as famílias tradicionais satisfeitas enquanto fingiam fazer algo em relação aos comensais da morte fugitivos. A lei não se tratava realmente de capturar criminosos, tratava-se de proteger pessoas como Lúcio Malfoy de serem desmascaradas. Lúcio, percebendo sua vantagem, inclinou-se ligeiramente para a frente. Agradeço a consideração do ministro sobre este assunto. Acredito que, com as devidas salvaguardas, podemos garantir que o Veritaserum seja usado apenas nos casos mais graves, onde as evidências são incontestáveis. Não podemos permitir que seja usado de forma imprudente. Amélia Bones parecia prestes a argumentar mais, mas antes que pudesse falar, uma voz vinda do fundo da sala cortou a atenção. E quem decide o que é considerado prova irrefutável, Malfoy? Todos na sala se voltaram para Sirius Black, que até então permanecerá em silêncio, relaxado em sua cadeira com um ar de indiferença. Mas suas palavras eram cortantes, e seus olhos se fixaram em Lúcio com desprezo declarado. Lúcio não hesitou, mas Harry percebeu um lampejo de irritação em sua expressão. Senhor Black, confio que o Wizengamot fará essas determinações com o máximo cuidado. Sirius bufou. É porque todos nós sabemos como isso funcionou bem no passado. Sua voz estava carregada de sarcasmo. Me perdoem se eu não confio nas mesmas pessoas que mandaram um inocente para Azkaban sem julgamento. A tensão na sala aumentou, e Fudge parecia querer se afundar na cadeira. Lucius, por sua vez, manteve a compostura. Por mais trágica que tenha sido essa situação, Sr. Black, é importante olharmos para frente e não para trás. Ficar remoendo os erros do passado não nos protege em nada no futuro. O sorriso de Sirius se alargou, mas não havia humor nele. Engraçado você dizer isso, Malfoy, considerando que você é uma das pessoas que mais se beneficiou com esses erros, ponto. Lúcio sorriu, claramente se divertindo com o acesso de fúria grifinório de Sirius. Talvez, Black, se você não tivesse passado seu tempo gritando, sou culpado. Eu os matei. Como um lunático delirante, em vez de explicar a situação direito, não estaríamos aqui hoje, discutindo seu trágico aprisionamento. Harry percebeu como a mão de Sirius se fechou em punho diante do insulto, seus nós dos dedos ficando brancos. Quando parecia que Sirius estava prestes a se lançar contra Malfoy, Madame Longbottom estendeu a mão e colocou-a firmemente em seu ombro, impedindo-o. Sua presença por si só pareceu acalmar Sirius por um instante, embora Harry pudesse ver o fogo nos olhos de seu padrinho ainda ardendo intensamente. Você sempre foi bom em distorcer as coisas, Malfoy, cuspiu Sirius, mal conseguindo conter sua fúria. Talvez um dia você receba o que merece. Sirius resmungou baixinho, mas não se mexeu, embora Harry pudesse ver a tensão em sua mandíbula. Lúcio, ainda presunçoso, recostou-se na cadeira, claramente satisfeito por ter irritado Sirius. Fudge pigarreou sem jeito, visivelmente desconfortável com a proximidade do colapso da situação. É bem, vamos, nos manter no assunto, certo? Gaguejou, remexendo a pilha de papéis como se eles pudessem protegê-lo da tensão no ar. Harry observava o desenrolar dos acontecimentos com um crescente sentimento de tédio. Fudge continuava devagar, usando palavras como justiça e integridade, como se alguém na sala realmente acreditasse que ele se importasse com qualquer uma delas. A verdade era dolorosamente óbvia para Harry. Toda aquela sessão era uma farsa. Uma tentativa desesperada de Fudge de salvar as aparências após a fuga de Bellatrix e os outros. Não importava o que Fudge dissesse, ninguém ali se deixava enganar. Enquanto Fudge tagarelava, Harry se pegou divagando, desejando estar em qualquer lugar, menos ali. A sala estava cheia de bruxos velhos e pomposos, absortos demais em seus próprios interesses para perceberem o quão ridículo tudo aquilo era. Seus olhos percorreram os rostos dos chefes das casas, a maioria com semblante entediado ou preocupada demais em proteger suas famílias para se importar com a justiça de verdade. Lúcio Malfoy estava sentado calmamente perto da frente, como se nada daquilo pudesse afetá-lo. E honestamente Harry duvidava que pudesse. Logo trouxeram Bart Crouch Sr., o homem responsável por prender Sirius Black sem sequer um julgamento, tantos anos atrás. Harry mal conseguiu conter a vontade de revirar os olhos. A culpa foi rapidamente atribuída a Crouch, pintando-o como vilão por trás de cada erro cometido pelo Ministério. Ver o outrora orgulhoso chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia desmoronar sob a pressão foi quase surreal. Um espetáculo brutal que encerrou publicamente sua carreira. Harry sabia que esta não seria a última vez que viriam Crouch, outros crimes seriam abordados em outra audiência. Mas por ora contentavam-se em destruí-lo, dando ao público um bode expiatório para culpar. Os líderes não se contiveram, especialmente os comensais da morte que outrora haviam recebido ordens de execução de Crouch, atacando-o com brutal eficiência. Dispararam pergunta após pergunta, acusação após acusação, tudo com o objetivo de destruir sua credibilidade e garantir que ninguém jamais voltasse a confiar em seu nome. Foi um espetáculo, e quando terminaram, Crouch parecia um homem destruído. Sua carreira não apenas havia acabado, havia sido aniquilada. Assim que a sessão terminou, Harry não sentiu nenhuma vontade de ficar por ali. Fudge, tentando bancar o político gentil, chamou quando a multidão começou a se dispersar. Sr. Potter, gostaria de dizer algumas palavras à imprensa? Eles adorariam ouvi-lo, especialmente depois de tudo que o Ministério fez para corrigir esses erros. Harry não diminuiu o passo, seu rosto neutro. Ele olhou brevemente por cima do ombro, oferecendo a Fudge um sorriso educado. Hoje não, ministro. Preciso voltar para a escola. Talvez em outra ocasião. Com a mesma educação, Harry recusou o convite de Sirius para conversarem. Sirius mal havia terminado de falar quando Harry balançou a cabeça com um meio sorriso. Hoje não, Sirius, disse Harry. Preciso voltar para a escola. Talvez em outra ocasião.
Sirius abriu a boca para argumentar, mas Harry já havia se virado, dirigindo-se para a saída. Com genuíno pesar, informou a Madame Longbottom, Madame Bones, Cyrus Greengrass, os Abobots e alguns outros que precisava retornar a Hogwarts. Dumbledore, que esperava por perto, acenou levemente com a cabeça quando Harry se aproximou. Os dois saíram do ministério da mesma forma que entraram, pela porta dos fundos escondida, evitando completamente a imprensa. Ao se afastar do prédio, Dumbledore suspirou. Bem, isso foi algo, disse ele num tom quase casual. Harry deu um sorriso irônico. Essa é uma forma de dizer. Dumbledore deu uma risadinha. É sempre divertido ver políticos tropeçando nos próprios pés. Planos mesquinhos disfarçados de grandes ideias. Harry não achou graça, mas não ia deixar Dumbledore perceber a extensão completa de seus pensamentos. Com um tom leve que mascarava seus verdadeiros sentimentos, ele disse: é uma pena como Crouch foi tratado, mas não posso deixar de me sentir um pouco aliviado, considerando que foi ele quem jogou Sirius em Azkaban sem pensar duas vezes. O olhar de Dumbledore deteve-se em Harry por um instante, aquele brilho familiar em seus olhos cintilando. As complexidades da justiça muitas vezes dificultam a reconciliação de ações passadas, Harry disse ele gentilmente, antes de reconduzir a conversa aos assuntos mais urgentes em questão. Eles caminharam em direção à saída e enquanto atravessavam os corredores do ministério, os sussurros e olhares o seguiam. Harry, sem interromper o passo, ignorou a atenção como se fosse uma segunda pele. Ele não tinha a menor intenção de entreter os observadores com qualquer performance. Ao se aproximarem do ponto de aparatação, Dumbledore deu a Harry um aceno de cabeça compreensivo. Você se saiu bem hoje, comentou, embora Harry pudesse perceber o significado mais profundo por trás da frase. Obrigado, respondeu Harry. Eu não pretendia deixar que transformassem isso em um espetáculo. Pensou consigo mesmo. Ele não ia dar ao Ministério ou à FUD mais munição do que o necessário. Sabia que não devia confiar totalmente em ninguém naquela sala, especialmente quando tantos deles tinham segundas intenções. Com um movimento sutil, Dumbledore os fez aparatar, o ar estalando suavemente enquanto deixavam o Ministério para trás. Momentos depois, reapareceram no calor familiar do escritório do diretor em Hogwarts. Vou me retirar, diretor. Obrigado por me levar ao Ministério e me trazer de volta, disse Harry, com um tom casual mas educado. Dumbledore deu-lhe um sorriso gentil. Cuide-se, Harry. E lembre-se, se precisar de alguma coisa, minha porta estará sempre aberta. Harry assentiu levemente com a cabeça. Vou levar isso em consideração, disse ele, embora não tivesse a menor intenção de precisar da ajuda de Dumbledore tão cedo. Dito isso, Harry se virou e saiu do escritório. Capítulo 282. As últimas semanas foram intensas, e Harry sentiu necessidade de um descanso de verdade. Com o Halloween e o primeiro fim de semana em Hogsmeade se aproximando, o momento não poderia ser melhor. Ele não era estranho à vila nem às suas escapadas da escola. Sua capa e mapa lhe haviam dado bastante prática em evitar ser detectado, um fato que Dumbledore provavelmente já suspeitava. Mas desta vez era diferente, esta era uma visita oficial. Sem precisar se preocupar em ser visto ou reconhecido, apenas uma chance de aproveitar a viagem com seus amigos sem nenhum problema. A visita iminente a Hogsmeade também trazia consigo um toque de novidade. Claro, ele já estivera lá antes disfarçado, mas caminhar abertamente e acompanhado seria algo completamente diferente. Harry chegou aos portões do castelo e avistou Daphne, Tracey, Susan, Hannah, Hermione e Neville à sua espera. Perto dali, Luna, Gina e Astoria pareciam um pouco desapontadas, claramente chateadas por, sendo mais novas, não poderem participar da excursão a Hogsmeade. No instante em que viram Harry se aproximando, seus semblantes se iluminaram. Tracey foi a primeira a falar com um largo sorriso. Finalmente. Demorou, hein? Vamos nessa. Harry ergueu uma sobrancelha diante da impaciência de Tracey, mas não conseguiu conter o leve sorriso que surgiu no canto de sua boca. Qual a pressa? Hogsmeade não vai a lugar nenhum. Daphne cruzou os braços, fingindo irritação, mas sem conseguir esconder a diversão na voz. Estamos aqui há séculos. Vocês nos devem uma cerveja amanteigada pela espera. Harry deu uma risadinha. Tudo bem, tudo bem. A cerveja amanteigada é por minha conta. Ginny gritou da lateral num tom brincalhão, mas carregado de frustração. É melhor você trazer alguma coisa pra gente, Harry. Não é justo ficarmos presos aqui. Astoria sentiu com a cabeça, franzindo um pouco a testa. Estamos perdendo muita coisa. Hermione sorriu com simpatia para elas, mas antes que pudesse responder, Susana interrompeu, com voz provocadora. Não se preocupe, vamos dar um jeito de te dar alguma coisa. Se você se comportar. Ginny revirou os olhos, mas sorriu de volta. Fechado. Enquanto o grupo começava a descer a trilha, Hannah acompanhou Harry. Então, para onde vamos primeiro? Para Dedos de Mel. Neville animou-se ao ouvir a menção da loja de doces, assentindo com entusiasmo. Com certeza, Honeydukes. Eu estava pensando nos oncos, sugeriu Tracey, lançando um olhar travesso para Daphne, que apenas deu de ombros. Talvez os dois? Hermione interrompeu, sempre à prática. Temos tempo. Olhando em volta, Harry perguntou, onde estão os encrenqueiros? Daphne respondeu, os gêmeos levaram Draco, Nottis, Zabini e Zoncos por causa de uma aposta. Não ouvi toda a conversa deles. Hermione, que caminhava logo à frente, completou a história. Fred e George desafiaram Draco e Nott para uma competição de adivinhação de preços. Eles vão passar 1 hora na loja, memorizando os preços. Zabini vai testá-los mais tarde, criando uma lista para verificar se eles se lembram de tudo. Harry deu uma risadinha, parece um jogo perdido. Fred e George praticamente moram naquela loja. Tracey sorriu, caminhando ao lado deles.
Mas Draco não é de fugir de um desafio. Embora eu tenha quase certeza de que os gêmeos já ganharam essa. Neville, acompanhando o ritmo, riu. Ainda bem que não participei dessa aposta. De jeito nenhum eu me lembraria de todos esses preços. Gêmeos são mestres nisso. Verdade, concordou Harry. Mas vai ser divertido vê-los se contorcerem mais tarde. Enquanto caminhavam pela trilha em direção a Hogsmeade, o ar fresco do outono se encheu da algazarra dos alunos animados para o dia que se iniciava. Hermione mudou de assunto. Então, vamos manter o plano, ou vamos nos encontrar com a gente? Primeiro na Dedos de Mel, depois talvez uma paradinha na livraria? Com certeza na Honeydukes, interrompeu Susan, lá de trás. Já estou com vontade de comer chocolate. Harry deu um sorriso irônico. Você sempre teve uma queda por doces, Susan. É por isso que me sinto atraída por você? Respondeu Susan com um sorriso provocador, antes de perceber o que acabará de dizer. Assim que as palavras saíram de sua boca, um rubor subiu às suas bochechas e, sem pensar duas vezes, ela saiu correndo, visivelmente envergonhada. Hannah seguiu rapidamente, rindo baixinho da fuga repentina da amiga. Harry deu uma risadinha e balançou a cabeça, observando-as partir. Para onde as outras meninas foram? Perguntou, voltando-se para Tracy. Compras, suspirou Tracy, com um tom de leve exasperação. Lavender e Parvati as levaram. Elas se juntarão a nós mais tarde, quando terminarem. Harry ergueu uma sobrancelha, mas não fez mais perguntas. Ele tinha uma boa ideia do porquê as garotas precisarem de privacidade. Justo respondeu com um sorriso irônico, decidindo não insistir no assunto. Ao chegar a Hogsmeade, Harry assumiu a liderança, guiando o grupo pelas ruas de paralelepípedos já conhecidas. O ar estava fresco e a vila fervilhava com a animação do fim de semana, com estudantes confraternizando e lojistas cuidando de seus negócios. O grupo seguiu pela trilha principal, passando por algumas lojas conhecidas. Harry manteve o passo firme, sem pressa. Não havia necessidade de pressa hoje, era uma daquelas raras ocasiões em que não havia nenhum problema urgente ou algum plano oculto com que se preocupar. Ao se aproximarem da porta da Dedos de Mel, Tracy disparou à frente, empurrando-a e abrindo-a com um sorriso. Vamos lá, Lerdos, provocou ela, segurando a porta aberta para os outros. Harry foi o último a entrar, dando um pequeno aceno de agradecimento a Tracy. O cheiro de açúcar e chocolate invadiu o ar, e logo todos se dispersaram, ansiosos para explorar a loja. Ao entrar na loja, Harry olhou em volta e notou Susan e Hannah já se movimentando rapidamente de uma vitrine para outra, examinando cada doce à vista. Susan, aparentemente recuperada do constrangimento anterior, agora estava concentrada em inspecionar os diversos doces com um olhar determinado. Ele se aproximou de Hermione, que estava por perto, com uma expressão menos entusiasmada. Não se sente tentado por tudo isso? Perguntou Harry com um leve sorriso nos lábios. Hermione balançou a cabeça. Meus pais sempre me alertaram sobre o consumo excessivo de açúcar. Dentistas, lembra? Harry deu uma risadinha. Certo. Bom, acho que podemos evitar qualquer palestra sobre dentistas enquanto estivermos aqui. Qual o problema em um pouquinho? Hermione suspirou meio divertida. Talvez. Mas não vou exagerar como as outras. Susan voltou correndo, segurando um grande pote cheio de feijõezinhos de todos os sabores de Bertie Bott. Vamos lá, Hermione, se divirta um pouco, provocou ela antes de voltar apressadamente para Hannah, que agora estava de olho em uma pilha de sapos de chocolate. Harry olhou para Hermione com uma sobrancelha arqueada. Viu? Até a Susan concorda. Um doce não vai te matar. Hermione revirou os olhos, mas um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Tudo bem, mas só um. Satisfeito, Harry observou Susan e Hannah entrarem mais na loja, a animação delas quase contagiante. Ele voltou sua atenção para Hermione, que agora examinava sem muita convicção uma pequena lata de balas de menta, ainda resistindo claramente à tentação açucarada. O aroma quente e adocicado da loja preenchia o ar, misturando-se à conversa tranquila de outros alunos que exploravam os corredores. Ele viu Neville no fundo da loja, pegando alguns bolos de caldeirão e trocando algumas palavras com o lojista. Enquanto isso, Tracy discutia acaloradamente com Daphne se deveriam comprar uma caixa de pirulitos efervescentes ou algo mais perigoso, como pirulitos ácidos. O resto do grupo se movia pela loja de maneira semelhante, cada um deles imerso no prazer simples de um passeio por Hogsmeade. Pansy, Lavender, Parvati, Padma e Chologo se juntaram a eles, carregando algumas sacolas nos braços. Harry assentiu levemente com um sorriso irônico. Impacientes demais para esperar, Lavender deu uma risadinha enquanto ajeitava uma de suas bolsas. Nós só somos eficientes, Potter. Parvati deu-lhe uma cutucada brincalhona. Na verdade estávamos pensando em ir embora sem você. Harry ergueu uma sobrancelha. Considerando, estou surpreso que você não tenha feito isso. Cho sorriu com um tom provocador. Pensamos em lhe dar o benefício da dúvida desta vez. Bem, agradeço sua generosidade, respondeu Harry com um tom sarcástico na voz. Ele olhou para as sacolas. O que tem aí dentro? Só algumas coisas essenciais, disse Padma, mostrando uma sacola da Gladrags. Nada que te interesse. Ah bem, se for só o essencial, então eu dispenso, disse Harry com um sorriso, voltando sua atenção para o resto do grupo. Enquanto continuavam a olhar os produtos na Honeydukes, Tracy disse para Daphne, muito bem, chega de compras. Vamos pegar o que viemos buscar e sair daqui antes que fiquemos soterradas por uma avalanche de açúcar. Daphne assentiu com a cabeça, pegando mais alguns doces. Certo. Depois iremos para o Três Vassouras? Parece um bom plano, disse Hermione, já de olho na saída. Ao entrar no Três Vassouras, Harry se viu cara a cara com Madame Rosmerta. Ora, se não são alguns alunos do terceiro ano de Hogwarts, disse Rosmerta com um sorriso travesso, enxugando as mãos no avental. Primeira vez aqui, querida? Harry não conseguiu conter um risinho ao ouvir o tom alegre dela. Algo assim. Meu nome é Harry.
Rosmerta assentiu com a cabeça, oferecendo-lhe um sorriso caloroso. Rosmerta, ao seu dispor. Sente-se, querido. Já vou atendê-lo. Embora o encontro parecesse novo para Rosmerta, Harry não pôde deixar de notar o quão familiar a situação lhe parecia. Algumas semanas antes, sob o disfarce de Albus Riddon, ele estivera exatamente no mesmo lugar. As palavras dela agora, quase idênticas às de antes, o fizeram sorrir para si mesmo. Ele balançou a cabeça enquanto conduzia seus amigos até uma mesa. Capítulo 283. Os preços são aleatórios, já que calcular preços no universo de Harry Potter é realmente difícil. Uma varinha custa 7 galeões, enquanto disfarces falsos e unióculos custam 10 galeões. Tentei entender o porquê, mas desisti. Assim que se acomodaram, a atenção de Harry foi atraída pelos gêmeos Weasley, sentados em frente a Draco Malfoy e Theodore Nott. Blaise Zabini estava ao lado, segurando uma lista, parecendo bastante entretido. Oh, Harry! Momento perfeito, exclamou Blaise, agitando a lista como um apito de árbitro. Venha me ajudar a resolver essa aposta, por favor? Preciso de um árbitro imparcial. Harry ergueu uma sobrancelha, mas caminhou até lá com um sorriso divertido. Você não ia ser o árbitro? Seus amigos aqui, Blaise gesticulou em direção aos gêmeos, acham que podem enganar Draco e Nott num jogo de adivinhação de preços. Mas eles não confiam em mim. Então, estou aqui só para observar o caos. George deu um sorriso irônico. Caos? Mais para a vitória. Harry, você arbitra a cobra. Draco revirou os olhos. Quem dera, Weasley. Harry deu uma risadinha, pegando a lista de Blaise. Eu também sou uma serpente, né? Vocês confiam em mim? Perguntou aos gêmeos que sorriram de volta. É claro que Harry Potter não arriscaria sua reputação por uma coisa tão insignificante como essa, respondeu Fred com um sorriso malicioso. Harry balançou a cabeça, dando uma olhada na lista. Boas escolhas, Blaise. Não são palpites fáceis, observou, examinando os itens. As garotas se reuniram atrás dele, olhando por cima do seu ombro. Vamos lá, decida logo, insistiu George, batendo impacientemente na mesa. Tenho galeões para ganhar. Zabini deu um sorriso irônico, claramente se divertindo com toda a situação. Muito bem, Weasley. Primeiro item, uma caixa de sabonete de ovas de sapo. Preço? Draco recostou-se, cruzando os braços. 7 ciclis, 5 nuques. Fred ergueu uma sobrancelha. Errado. 4 ciclis e 9 nuques. Blaise confirmou com um olhar para o papel. Fred tem razão. Por que são tão baratos? Draco estreitou os olhos, claramente incomodado por estar errado tão cedo. Harry lançou-lhe um olhar, um sorriso irônico surgindo em seus lábios. Que azar, Malfoy. Tracy interrompeu, inclinando-se para mais perto. Isso é divertido e tudo mais, mas quero ver se vocês dois realmente conseguem derrotar Draco. Fred deu um largo sorriso. Ah, com certeza. Enquanto os palpites continuavam, as brincadeiras entre os grupos mantinham o clima leve. Cada palpite errado arrancava um gemido de Draco ou Nott, enquanto Fred e George sorriam com seus acertos. Blaise, atuando como árbitro, garantia que a contagem permanecesse honesta sob o olhar atento de Harry, embora, com seu evidente divertimento com a competição, ficasse claro para quem ele torcia. Após uma aposta particularmente difícil sobre penas encantadas, na qual Draco conseguiu acertar o preço em cheio, Fred bateu palmas. Muito bem, vamos resolver isso de uma vez por todas, rodada final. O vencedor leva tudo. Pode vir, desafiou Draco com um tom frio, mas Harry percebeu que ele estava sentindo a pressão. O último item é um par de bombas de bosta. Quanto custam? Perguntou Blaise com um sorriso malicioso. Fred e Draco trocaram olhares rápidos, cada um calculando à sua maneira. 3 ciclis e 5 nuques, declarou Draco com confiança. George balançou a cabeça. 4 foices, sem exceção. Blaise olhou para Harry com um brilho travesso nos olhos. E o vencedor é... Harry fez uma pausa dramática e depois sorriu. Os gêmeos Weasley. Fred e George explodiram em vivas, enquanto Draco gemeu e se encolheu na cadeira. Melhor sorte na próxima vez, Malfoy, disse Fred, claramente desfrutando da vitória. As garotas riram enquanto Tracy dava um tapinha debochado no ombro de Draco. Não se preocupe, Draco, você consegue na próxima. Talvez. Draco lançou-lhe um olhar, mas não demorou muito para que um pequeno sorriso surgisse. Sim, veremos. Nott soltou uma risadinha. Duvido que até o Harry consiga te vencer nesse jogo. Fred e George imediatamente se animaram, com os olhos brilhando de travessura. Finalmente, disse Fred, inclinando-se para frente com entusiasmo exagerado. Algo em que podemos vencer o Harry. George sorriu, assentindo com a cabeça em concordância. O rei de tudo vai cair hoje. Harry, imperturbável, sorriu de volta para eles, sua voz calma, mas provocadora. Quantas vezes eu tenho que envergonhar vocês dois antes que desistam? Fred ergueu a mão dramaticamente. Ainda temos forças para lutar, Potter. George acrescentou sorrindo. Desta vez, temos um plano infalível. De jeito nenhum você sairá dessa sem uma perda. A mesa explodiu em risadas, e as garotas se juntaram a elas, claramente se divertindo com a brincadeira. Susan se inclinou para a frente, balançando a cabeça em falsa seriedade. Acho que pagaria uma boa grana para ver vocês duas ganharem. Ao ver os rostos animados de seus amigos, Harry acenou casualmente com a cabeça e se levantou. Tudo bem. Volto em 10 minutos, disse ele, já se dirigindo para a porta. Fred franziu a testa com um tom de falsa preocupação. 10 minutos? Levamos anos para memorizar tudo. Tem certeza de que não vai desistir, Potter? Não há vergonha em admitir a derrota logo de cara. Harry não se deu ao trabalho de responder, apenas olhou por cima do ombro com um sorriso irônico. Madame Rosmerta, cerveja amanteigada para os meus amigos. Por minha conta. Dito isso, ele saiu, deixando Fred resmungando para trás, claramente insatisfeito com a falta de reação. George se inclinou para o irmão gêmeo, balançando a cabeça com um sorriso irônico. Vamos tentar provocá-lo para aumentar a aposta.
Ele já é rico mesmo. Assim que Harry chegou às Oncos, entrou com a desenvoltura de quem já havia estado lá tantas vezes que perderá a conta. A familiar profusão de artigos de brincadeira, ferramentas para pegadinhas e engenhocas ridículas o recebeu. 5 minutos depois, Harry voltou para o Três Vassouras. O grupo olhou para cima quando ele se aproximou, e Tracy lançou-lhe um olhar curioso. Já? Perguntou Tracy, com as sobrancelhas arqueadas em fingida descrença. Harry deu de ombros e sentou-se. Pronto quando você estiver, disse ele, com seu tom casual de sempre. Fred trocou um olhar com George, ambos com um sorriso presunçoso como se já tivessem vencido. Muito bem, vamos acabar logo com isso, disse George, arregaçando as mangas dramaticamente. Preparem-se para testemunhar o fracasso definitivo de Harry Potter. O grupo deu risadinhas, mas Harry apenas recostou-se com uma expressão calma. Podem começar, respondeu Harry com um pequeno sorriso, aguardando que eles iniciassem o processo. Hermione foi escolhida para arbitrar a competição, usando as listas extras que Sabine havia preparado para criar uma lista completa. Com um rápido olhar para os participantes ansiosos, ela ergueu o pergaminho e perguntou, muito bem, prontos? Harry apenas sorriu enquanto os gêmeos o encaravam, os olhos brilhando com malícia. Fred se inclinou para a frente, apontando o dedo para Harry como se isso pudesse pontuar suas palavras. Esta é a sua queda, Harry, declarou ele, com a voz carregada de ameaça. George assentiu com a cabeça, cruzando os braços. Você pode achar que é esperto, mas os preços das Oncos, nós praticamente moramos lá. É mesmo, respondeu Harry, com um pequeno sorriso nos lábios. Ele não estava preocupado, nem um pouco, mas deixar os gêmeos pensarem que tinham uma vantagem era sempre divertido. Hermione, sentada ao lado com seu chapéu de árbitra figurativamente falando, pigarreou. Muito bem, disse ela, erguendo a lista de itens que Blythe havia preparado. Vamos começar. Ela olhou para Harry e depois para os gêmeos. Primeiro item, um saco de frisbees com presas. Fred interveio sem hesitar. 4 foices. George olhou para o irmão gêmeo e assentiu em concordância. É 4. Harry inclinou a cabeça, fingindo pensar, mas ele já sabia. 3 ciclis, 8 nooks. Hermione olhou para o pergaminho com uma expressão neutra. Harry tem razão. São 3 ciclis e 8 nooks. Fred gemeu dramaticamente, erguendo as mãos. Você só pode estar brincando. Quem memoriza Knuts desse jeito? George balançou a cabeça com um olhar de deboche derrotado. Ele é um monstro. Harry deu de ombros, contendo o sorriso. Acho que só preciso prestar atenção. E agora, Hermione? Ela deu uma olhada na lista. Uma caixa de fogos de artifício do Dr. Filibuster. Os gêmeos trocaram um olhar, claramente mais confiantes desta vez. George inclinou-se para a frente. 6 ciclis, 100 nooks. Fred assentiu com entusiasmo. Sim, sabemos essa com certeza. Harry nem sequer pestanejou. 5 ciclis, 9 nooks. Hermione olhou para o papel novamente e sorriu. Harry está certo de novo. Dessa vez Fred gemeu mais alto. Vamos lá. Como é que a gente vai vencer isso? George recostou-se, massageando as têmporas. Nesse ritmo, vamos ficar devendo a ele todo o nosso estoque de produtos de brincadeira. Tracy, observando com interesse da lateral, deu uma risadinha. Eu já disse, Harry já ganhou. Vocês dois deviam desistir agora. Fred lançou-lhe um olhar de falsa ofensa. Até tu, Tracy. George deu um sorriso irônico. Vamos dar a volta por cima. Aguardem só um instante. Hermione prosseguiu, claramente se divertindo com a competição. Próximo item, pelotas fedorentas. Dessa vez, os gêmeos responderam em uníssono, confiantes em seu palpite. Uma foice e 2 nooks. Harry mal hesitou. Um foice, 2 nooks. Dessa vez, Hermione nem precisou conferir a lista. Vocês estão empatados nessa. Fred e George trocaram olhares, claramente na esperança de alegar que Harry havia copiado a resposta deles, mas ambos sabiam que essa desculpa não colaria. O fato era que Harry estava ganhando, e não havia como negar. Fred recostou-se na cadeira, braços cruzados, tentando disfarçar a frustração com um sorriso. Você tem passado mais tempo nas Oncos do que pensávamos, Harry. Quer compartilhar seu segredo? Harry deu de ombros casualmente, com o rosto demonstrando apenas divertimento. Sem segredo. Só prestando atenção, eu acho. George ainda não estava pronto para recuar. Muito bem, próximo item, disse ele, gesticulando para que Hermione continuasse. Hermione, com o rosto neutro, ergueu uma sobrancelha diante das travessuras dos gêmeos. Ela pigarreou e leu a lista. Varinha de brincadeira retrátil. Preço? Os gêmeos trocaram olhares confiantes, claramente achando que já tinham a vitória garantida. Fred falou primeiro. 2 ciclis e 10 nooks. George assentiu rapidamente, concordando com um sorriso. De jeito nenhum estamos errados nessa. Harry fez uma pausa por um momento, fingindo pensar antes de responder. Somente se sua compra for superior a 10 galeões, caso contrário, 2 ciclis e 7 nut. Hermione olhou para o papel, mantendo a expressão impassível. Harry tem razão. Fred gemeu, erguendo as mãos dramaticamente. Qual é? Como você consegue continuar fazendo isso? Capítulo 284. Hermione deu uma última olhada na lista, balançando a cabeça com fingida pena. Bem, é claro que Harry está na frente, 3-0. Eu poderia continuar, mas talvez seja melhor para você parar por aqui. Fred gemeu, afundando dramaticamente na cadeira. Brutal, Hermione. Verdadeiramente brutal. George, igualmente desanimado, lançou um olhar de desprezo irônico para Harry. Sério, Harry? Você não podia nos deixar ficar com este? Primeiro o rei do lago, depois o rei do clube de duelos, e agora você quer ser o rei dos preços da Zonco também? Querendo a monarquia completa, é? Harry se levantou com uma graça exagerada, dando a impressão de que estava flutuando. Inclinem-se perante o seu imperador, declarou com um sorriso travesso. Antes que ele pudesse prolongar o momento, Pansy o puxou de volta para o assento. Imperador, disse ela, revirando os olhos.
Senta aí e pega mais bebidas para nós. Harry deu uma risadinha e recostou-se na cadeira. Tudo bem, tudo bem. As bebidas são por minha conta. Não precisa começar uma rebelião. Fred e George trocaram um olhar, balançando a cabeça em divertimento. Na próxima, Potter, murmurou Fred, embora não houvesse nenhum veneno real em suas palavras. George acrescentou, sim, e talvez da próxima vez a gente te desafie para algo em que você não seja secretamente um mestre. Boa sorte em encontrar alguma coisa, respondeu Harry com um sorriso irônico. O resto do grupo caiu na gargalhada ao fazer seus pedidos com Madame Rosmerta, que parecia tão alegre como sempre. Ela olhou para Harry e disse, você me parece muito familiar. Tracy não perdeu tempo e entrou na conversa com um sorriso irônico. Bem, ele é o imperador dos títulos inúteis. Ah, e além disso, Harry Potter. Harry revirou os olhos, mas não conseguiu conter o pequeno sorriso que lhe surgiu nos lábios. Tenho certeza de que esta é a primeira vez que estou aqui, disse ele a Rosmerta, mantendo a naturalidade. Embora você provavelmente já tenha me visto estampado em todos os jornais. Parece que eles amam meu rosto mais do que eu mesmo. Ah, e a Pansy também. Pansy, que vinha observando Harry em silêncio, revirou os olhos ao ouvi-lo mencioná-la. Não se empolgue demais, Potter resmungou, embora o leve rubor em seu rosto denunciasse o constrangimento que tentava disfarçar. Eu só estava vendo se você podia ficar ainda mais convencido. Rosmerta deu uma risadinha suave, com os olhos brilhando. Ah, isso explica tudo. Os jornais podem ser implacáveis, não é? Eles têm talento para isso, respondeu Harry, olhando para os outros que ainda conversavam. Madame Rosmerta sorriu enquanto limpava o balcão. Li que você estava na audiência do ministério quando aprovaram aquela nova lei. Escapou da imprensa, não é? Harry assentiu com a cabeça, mantendo um tom casual. O diretor e eu tivemos que voltar para a escola. Não estou muito interessado em fazer parte desse circo midiático. Rosmerta deu uma risadinha. Não te culpo por isso, querida. A imprensa pode ser um problema. Enfim, não se importem com a minha intromissão. Divirtam-se. Ela piscou para eles, já se virando para atender outra mesa. Com certeza, respondeu Harry com um pequeno sorriso. Ao sair, Harry olhou para os outros, que ainda estavam absortos em suas próprias conversas ou decidindo o que pedir. Tracy olhou de relance para Harry. Então, o que vamos comer? Perguntou ela casualmente. Harry ergueu uma sobrancelha na direção dela, sem perder o ritmo. Por que você está me perguntando isso? Você tem opinião sobre tudo. Note que estava ouvindo de lado, soltou um resmungo baixo. Depois que você nos apresentou a comida trouxa, é difícil nos contentarmos com a comida bruxa de sempre. Comida bruxa simplesmente não satisfaz mais. Harry deu uma risadinha. Não tinha percebido que estava estabelecendo padrões tão altos. Recostou-se na cadeira, olhando para os outros. Tudo bem, vamos conseguir algo decente. Mas se vocês estão todos com vontade de comer algo do mundo trouxa, terão que esperar até conseguirmos trazer de novo ou no mês que vem. Daphne deu uma risadinha. Bem, os elfos vão chorar sem parar de novo. Harry não conseguiu conter um sorriso ao se lembrar. Da última vez que pedirá a Mish para trazer comida rápida do mundo trouxa, as coisas não correram exatamente bem. Os elfos domésticos de Hogwarts descobriram e imediatamente entraram em frenesi, convencidos de que os alunos haviam se cansado de sua comida. Harry levou horas para explicar que era apenas um desejo ocasional por algo diferente, não uma rejeição às suas refeições. Foi divertido, né? Perguntou Tracy rindo. O Harry passou o quê? Uma noite inteira acalmando eles? Praticamente isso, respondeu Pansy com um sorriso. Eles entraram em pânico total, achando que íamos mudar para comida trouxa para sempre. Os elfos domésticos, depois de perceberem o quanto os alunos gostaram da comida rápida que Harry trouxe do mundo trouxa, insistiram em aprender a prepará-la. Eles se encarregaram de aperfeiçoar cada item do cardápio que Harry havia apresentado durante aquela semana caótica, causando um pequeno alvoroço nas cozinhas. O resultado? Hogwarts agora tinha um dia da comida rápida oficial uma vez por mês. No primeiro dia de cada mês, os elfos serviam apenas comida rápida trouxa, hambúrgueres, batatas fritas, milkshakes e muito mais. Na primeira vez que isso aconteceu, os alunos ficaram surpresos, especialmente os nascidos trouxas, que nunca esperaram ver Chies e Burgers em uma escola de magia. Até mesmo sangue puros, normalmente confusos com tudo que não é mágico, não resistiram à novidade. No final do dia, todos comentavam sobre sua nova tradição favorita. Neville riu, quase se engasgando com a cerveja amanteigada. Nunca vou esquecer a batalha de Snape com o taco. Nada vai superar aquilo. Os outros imediatamente se juntaram à risada, ecoando pela sala enquanto as lembranças do infeliz encontro de Snape com o prato estrangeiro ressurgiam. Tracy sorriu amplamente, enxugando uma lágrima. Pensei que ele fosse amaldiçoá-lo depois que se desfez pela segunda vez. Era como se ele não conseguisse acreditar que algo tão simples pudesse derrotá-lo. O coitado não teve a menor chance, acrescentou Susan, com a voz carregada de divertimento. Parecia que o taco era o seu nêmesis. Daphne deu um sorriso irônico, recostando-se na cadeira. É incrível pensar que um dos professores mais temidos da escola foi derrotado por um pouco de salsa e uma tortilla. Não se esqueçam do guacamole, acrescentou Harry, com um sorriso malicioso nos lábios. Foi isso que realmente o acabou com as chances. Neville enxugou o rosto com um guardanapo, ainda rindo baixinho. Foi o jantar mais bagunçado de todos os tempos. Na hora todo mundo estava com medo de rir, mas agora, bem, olhando para trás, é definitivamente mais engraçado. Hermione balançou a cabeça, ainda sorrindo. Acho que nunca vamos esquecer aquele dia. Foi a vez em que qualquer um de nós chegou mais perto de vê-lo realmente constrangido. Concordou Harry, com um raro lampejo de diversão nos olhos. Quem diria?
Hannah sorriu de seu assento e acrescentou. E quem poderia esquecer a professora Amy Segonagal e o diretor encarando o último pedaço de pizza? Aquilo foi lendário. Os dois estavam tão sérios, aí o Hagrid simplesmente apareceu e pegou o pedaço enquanto todo mundo estava paralisado de medo. Tracy riu, balançando a cabeça. Ninguém se atreveu a dizer nada, exceto Hagrid. Pensei que vocês não quisessem, disse ele, mastigando. Daphne concordou com um largo sorriso. Amy Segonagal simplesmente o olhou com aquela cara de quem não conseguia acreditar no que tinha acontecido. Harry deu uma risadinha, balançando levemente a cabeça. Esse é o Hagrid, simples, mas sempre se safa. Pansy deu um sorriso irônico, com um tom carregado de sarcasmo. Não vamos esquecer como Umbridge se recusa a tocar em qualquer coisa nos dias do fast food. Quase os torna mais divertidos, não é? Não que ela coma alguma coisa gostosa, brincou Susan, inclinando-se para a frente. Ela provavelmente vive de biscoitos secos e regras. Tracy deu uma risadinha. Bom, pelo menos isso deixa mais para o resto de nós. Não estou reclamando. Fred, com cara de gênio do crime, disse. A gente devia colocar uma bomba de bosta na próxima refeição dela. Aposto que ela ia adorar a surpresa. George, sempre pronto para seguir o exemplo do irmão, acrescentou. Com certeza daria um toque especial ao chá dela. Daphne riu, balançando a cabeça. Vocês dois nunca param, né? Não, responderam em uníssono, com largos sorrisos. Pansy ergueu seu copo. Ao taco, a única fraqueza verdadeira de Snape e a maldição de Umbridge. O grupo caiu na gargalhada novamente, brindando com seus copos de cerveja amanteigada. Harry ergueu o seu, sorrindo. Ao dia do fast food. Todos à mesa repetiram o brinde, erguendo seus copos com sorrisos cúmplices e olhares divertidos. A sala se encheu de risos enquanto brindavam. O resto do dia passou num piscar de olhos enquanto o grupo aproveitava o tempo em Hogsmeade. Quando chegou a hora de voltar para Hogwarts, o clima animado mudou um pouco. Embora ninguém tenha dito isso abertamente, havia um sentimento coletivo de decepção. Tinha sido um raro dia de diversão, longe do estresse habitual da escola e da política, mas agora havia acabado. De volta a Hogwarts, enquanto se adaptavam à rotina, Harry se viu no clube de duelos, observando os outros treinarem. O som dos feitiços ecoando pela sala criava um ritmo familiar e constante. Daphne treinava com Neville e seus movimentos fluidos, porém controlados, enquanto Hermione ajudava Tracy a aperfeiçoar um feitiço de desarmamento complexo. Harry permaneceu à margem, encostado na parede, acompanhando o progresso deles com os olhos. Ele notou as pequenas melhorias que cada um deles havia feito. A postura de Tracy estava melhor, mais sólida, e a precisão de Daphne havia se aprimorado. Neville, sempre ansioso, estava se movendo com mais agilidade. Era evidente que os treinos estavam dando resultado. Harry observava em silêncio, um pequeno sorriso surgindo no canto da boca enquanto via seus amigos ficarem mais fortes. Harry percebeu Gina, Luna e Astoria correndo em sua direção com olhares expectantes. Harry, você trouxe alguma coisa pra gente? Perguntou Gina, com a voz carregada de animação e impaciência. Ela cruzou os braços, aguardando a resposta, enquanto Luna inclinava a cabeça, sorrindo como sempre. Harry soltou uma risadinha, enquanto enfiava a mão na mochila. Claro, eu não te deixaria para trás. Ele entregou a cada um deles pequenos pacotes embrulhados em pergaminho. Gina não perdeu tempo em abrir o seu, revelando uma variedade de doces da dedos de mel. Seus olhos brilharam. Obrigada, disse ela, colocando um doce na boca. Eu estava com medo de que você se esquecesse. Como se eu ousasse, respondeu Harry com um sorriso, virando-se para Luna e Astoria. Comprei algo para vocês duas também. Não ia deixar vocês perderem essa. Astoria desembrulhou seu presente com cuidado, seu rosto se iluminando ao encontrar uma pilha de sapos de chocolate e feijõezinhos de todos os sabores de Bertie Bott. Ela deu a Harry um pequeno sorriso genuíno. Você não precisava, mas obrigada. Enquanto isso, Luna examinava sua caixa pensativamente, com os olhos arregalados de admiração. Eu esperava algo inesperado, refletiu. E você não decepcionou, como sempre, Harry. Será que algum desses doces tem propriedades repelentes de vermes marinhos? Harry deu um sorriso irônico, acenando levemente com a cabeça. Você terá que me contar se descobrir. Capítulo 285. Com o dia terminando em alta, Harry voltou para a sala comunal da Sonserina. O ar lá fora estava frio, mas o calor do castelo era reconfortante enquanto ele caminhava pelos corredores de pedra. Ao entrar na sala comunal, encontrou um ambiente mais silencioso que o habitual. A maioria de seus colegas de casa estava terminando a lição de casa ou conversando em pequenos grupos perto da lareira. Harry trocou alguns acenos de cabeça, mas não se demorou. Ele tinha outras coisas em mente. Ele dirigiu-se ao quarto da serpente. Assim que entrou, Harry sentou-se em sua poltrona favorita, seus olhos pousando sobre o baú escondido no canto do quarto. E agora, o que fazer com você? Murmurou com os olhos ainda fixos no baú. Ele estava ali há algum tempo e ele já tinha algumas ideias em mente. Dando uma risadinha discreta, Harry se levantou da cadeira e se espreguiçou. Isso deve funcionar perfeitamente, murmurou, já planejando os passos para sua próxima ação. O plano era simples, pelo menos à primeira vista. Ele foi até sua mesa e começou a se preparar. Precisaria plantar as sementes aos poucos. No dia seguinte, em aula, Umbridge proferia mais um de seus monólogos dolorosamente enfadonhos sobre feitiços defensivos aprovados pelo Ministério. Harry esperou o momento certo, quando sua voz divagou sobre as arações e escudos simples que seriam mais do que suficientes para qualquer aluno de Hogwarts. Harry ergueu a mão lentamente. Professor Umbridge, começou ele, com voz respeitosa, se me permite perguntar. A senhora acredita que os feitiços defensivos que estudamos em aula serão suficientes caso encontremos criaturas mágicas mais voláteis?
Pergunto isso porque o mundo mágico, como a senhora sabe, é vasto e imprevisível. Umbridge piscou, surpresa com o tom educado de Harry, mas logo se recompôs, seu sorriso açucarado voltando ao rosto. Ora, Sr. Potter, o Ministério determinou que o currículo é mais do que suficiente para quaisquer perigos que um jovem bruxo ou bruxa possa encontrar. Garanto-lhe que não há necessidade de qualquer emoção desnecessária. Harry assentiu com a cabeça, como se aceitasse a resposta dela sem questionar. Claro, professora. É que eu não pude deixar de me perguntar se criaturas como acromântulas ou mantícoras não exigiriam algo além das medidas defensivas padrão. Mas tenho certeza de que o Ministério sabe o que é melhor. A expressão de Umbridge se contraiu ligeiramente ao ouvir a menção de criaturas mais perigosas, mas ela manteve o sorriso. Sim, bem, Sr. Potter, esse tipo de criatura raramente é encontrado por alunos. Não há motivo para preocupação. Claro, repetiu Harry num tom educado, mas com um toque de curiosidade. Não ousaria questionar a sabedoria do Ministério, mas devo dizer que acho difícil imaginar que esses feitiços resistam a algumas das criaturas mais sombrias que estudamos nos anos anteriores. O Ministério elaborou o currículo com muito cuidado, Sr. Potter, disse ela com seu sorriso açucarado de volta. Não há necessidade de nada além dos feitiços padrão. Qualquer coisa a mais é bem desnecessária. Os olhos de Umbridge brilharam com irritação. Harry sabia muito bem que Umbridge se orgulhava de seu controle, e a ideia de alunos praticando magia fora de sua supervisão não lhe agradava nem um pouco. Harry assentiu lentamente como se concordasse. Desnecessário, claro, repetiu, pensativo. Mas é que, eu me lembro de ter enfrentado trolls e outras criaturas perigosas em anos anteriores. Certamente um feitiço simples não seria suficiente se algo assim acontecesse de novo. Umbridge endireitou-se na cadeira, os olhos semicerrados. Estou ciente dessa situação lamentável, Sr. Potter, uma infeliz maquinação de um professor incompetente, que demonstra a verdadeira fragilidade da administração. Mas asseguro-lhe que o Ministério tem tudo sob controle. Os feitiços que estudamos serão mais do que suficientes. Harry acenou educadamente com a cabeça, um leve sorriso curvando o canto dos lábios. Claro, professora. Administração deficiente de fato. Seu olhar permaneceu nela tempo suficiente para sugerir que talvez a presença dela fosse parte do problema. Suponho que seja reconfortante saber que o Ministério considerou todas as possibilidades. Umbridge, percebendo o tom dele, inclinou-se para a frente com um sorriso tão rígido como sempre. As decisões do Ministério são tomadas com cuidadosa deliberação, Sr. Potter. Não há margem para erros. Naturalmente respondeu Harry com voz calma. Mesmo assim, não dá para evitar a dúvida. E se as criaturas que estudamos, digamos, dementadores ou bicho-papões, realmente aparecessem? Os feitiços básicos de proteção seriam suficientes? Sua pergunta estava envolta em uma fina camada de dúvida, cuidadosamente construída para parecer uma curiosidade inocente. Os lábios de Umbridge se contraíram, mas seu sorriso permaneceu. O Ministério forneceu as ferramentas necessárias, Sr. Potter. Não há necessidade de teatro. Atenha-se ao currículo e verá que está mais do que preparado. Harry recostou-se ligeiramente como se estivesse satisfeito. Ah, entendi. Então, na sua opinião de especialista, esses feitiços nos protegerão de qualquer criatura que possamos encontrar, das trevas ou perigosas? Os olhos de Umbridge brilharam, mas ela manteve o tom doce. Com certeza, Sr. Potter. O currículo do Ministério é mais do que suficiente para todas as suas necessidades. Harry deixou seu olhar vagar pela sala de aula por um breve momento antes de cruzar o olhar com o dela novamente. Então talvez você não se importasse de fazer uma demonstração no clube de duelos. Certamente você não teria problemas em repelir criaturas com feitiços tão impecáveis. O sorriso dela vacilou por um instante. O clube de duelos não é lugar para representantes do Ministério, Sr. Potter. Nosso trabalho é garantir que o senhor esteja bem preparado, não participar de brincadeiras infantis. Claro, mas isso pode tranquilizar alguns de nós que nos sentimos despreparados, sugeriu Harry com a voz ainda leve e educada. Ver o poder desses feitiços em primeira mão, através de alguém com a sua experiência, pode ser inestimável. Umbridge hesitou claramente sem esperar o desafio. Contudo, à medida que suas palavras se espalhavam pela sala de aula, vários alunos começaram a concordar com a cabeça. Draco interveio com apoio exagerado. Claro, professora, se esses feitiços são suficientes, então certamente a senhora poderia nos mostrar. Afinal, o Ministério sempre sabe o que é melhor. Note e Zabini trocaram olhares divertidos, mas seguiram o exemplo de Draco, concordando. Sim, professor, certamente não há mal nenhum em demonstrar. Não queremos que ninguém duvide dos métodos do Ministério. Ora, começou ela com um tom adocicado que soava forçado, não há necessidade de transformar esta sala de aula em um espetáculo. Mais alunos começaram a murmurar em concordância. Algumas criaturas simples não poderiam lhe causar problemas, professor. Neville assentiu com a cabeça em falsa concordância. Se isso é bom o suficiente para estudantes, não seria páreo para alguém como você. Os olhos de Umbridge percorreram a sala, calculando suas opções. Ela não podia simplesmente recusar sem parecer fraca, mas também sabia que não podia arriscar uma demonstração ao vivo que pudesse dar errado. Draco interveio novamente, inclinando-se para a apresentação. Com certeza. Se o Ministério diz isso, para mim está ótimo. Eu até sairia do clube de duelos. Vários outros na turma assentiram com a cabeça, alguns com genuína curiosidade, outros com um divertimento mal disfarçado ao ver Umbridge se contorcer. A pressão dos colegas era uma ferramenta curiosa, que Harry começara a usar cada vez mais ao longo dos anos. No seu primeiro ano, ele a usará para garantir o título de Serpente da Coroa na Sonserina. E agora? Parecia que mais do que algumas vozes de concordância poderiam levar até mesmo Umbridge a considerar algo que ela normalmente não faria. Os murmúrios aumentavam na sala de aula à medida que mais alunos concordavam com o pedido aparentemente inocente de Harry. Eles
Eles nem precisaram insistir muito. A leve pressão de várias vozes foi suficiente para fazer Umbridge hesitar. Seu sorriso açucarado permaneceu, mas havia um brilho de irritação em seus olhos. Ela se virou para a turma, claramente debatendo se deveria continuar a aula ou aceitar o desafio. Afinal, eram apenas algumas criaturas. Certamente, nada que Harry ou os outros pudessem fazer representaria uma ameaça real. Mas o número crescente de olhares curiosos a fez se sentir mais inclinada a ceder. Bem, disse ela, juntando as mãos à frente do corpo. Suponho que uma manifestação não esteja totalmente descartada. Harry manteve a expressão neutra, apenas acenando educadamente com a cabeça, como se não a tivesse encurralado. Ajudaria muito, disse ele casualmente. Especialmente para os alunos que não têm tanta confiança em seus feitiços. Alguns alunos reprimiram risinhos, sabendo muito bem o que Harry estava tramando. Umbridge voltou-se para o quadro, brandindo a varinha com um floreio. É claro, todos vocês verão o quão eficazes são esses feitiços. E então talvez possamos dissipar quaisquer dúvidas desnecessárias. Harry deu um sorriso rápido para Umbridge. Vou marcar para a noite, professora. Depois do jantar, a turma irrompeu em aplausos antes que ela tivesse a chance de protestar ou mudar o horário. Os olhos de Umbridge brilharam brevemente com irritação, mas ela conseguiu manter seu sorriso meloso. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 286. Ao final da aula, a notícia já havia se espalhado como fogo em palha seca. Para onde quer que Harry fosse, os sussurros dos alunos animados o seguiam, ansiosos pelo espetáculo prometido para a noite. Não demorou muito para que quase toda a escola soubesse o que estava por vir. Durante o jantar no salão principal, o ar vibrava de expectativa. Alunos de todas as casas comentavam o assunto, suas vozes se misturando num murmúrio constante de especulação. Alguns se perguntavam se Umbridge realmente demonstraria sua habilidade, enquanto outros já faziam apostas sobre o quão desastrosa seria a demonstração. Até mesmo alguns professores trocaram olhares cúmplices, embora mantivessem suas expressões neutras. Enquanto Harry estava sentado com seus amigos, um sorriso malicioso surgiu em seus lábios. Ele já sabia que aquela seria uma daquelas noites que Hogwarts não esqueceria tão cedo. Mais tarde, no clube de duelos, o ar estava repleto de conversas animadas, todos aguardando ansiosamente a grande entrada de Umbridge. Até mesmo Fred e George, sempre os mais barulhentos da sala, haviam interrompido suas travessuras habituais para esperar o início do espetáculo. Olha só quem está toda animada, disse Tracy com uma risadinha discreta. Você acha mesmo que ela vai aparecer? Harry deu de ombros, ainda com um sorriso irônico. Ela tem que fazer. Seria muito constrangedor para ela se não fizesse, depois de toda a turma ter incentivado. Daphne recostou-se na cadeira. Se ela aparecer, será o momento mais divertido do ano. Neville não conseguiu conter uma risadinha. Vai ser um desastre, não é? Harry olhou para Neville com um sorriso ainda maior. Com certeza. A expectativa na sala crescia a cada minuto. Alunos de todas as casas tinham vindo assistir ao que certamente seria um duelo inesquecível. O professor sentou-se no fundo da sala. Será que ela vai conseguir nos ensinar alguma coisa, pelo menos uma vez? Perguntou Tracy, meio brincando, meio falando sério. Ensinar? Isso já é demais, respondeu Daphne secamente. Ela terá sorte se sair daqui com o orgulho intacto. Hora do show, murmurou Fred baixinho, olhando de relance para a porta. Umbridge entrou na sala, olhando para os professores com irritação. Ela fingia confiança, mas era evidente que não estava nada satisfeita por estar ali. Os murmúrios dos alunos aumentaram à medida que ela caminhava até a frente da sala, segurando delicadamente a varinha. Boa noite, alunos, disse ela. Vim demonstrar alguns feitiços defensivos adequados, aprovados pelo Ministério, para todos vocês. Agora, espero que prestem bastante atenção. Harry se levantou e acenou educadamente para Umbridge. Claro, professora, disse ele, gesticulando em direção à grande estrutura, um tanto sinistra no fundo da sala. Por aqui, por favor. A atenção da sala se desviou, todos os olhares seguindo Harry enquanto ele guiava Umbridge em direção a um desafio labiríntico que havia cuidadosamente preparado. Não era uma estrutura excessivamente complexa, apenas uma série de caminhos sinuosos, com desafios progressivamente mais difíceis à espera em cada curva. Mas para aqueles que haviam testemunhado o teste similar de Harry com Pettigrew em sua forma de rato no ano anterior, o desenho era inconfundivelmente familiar. Risinhos discretos percorreram a multidão, os alunos reconhecendo a sutil alfinetada de Harry, embora Umbridge permanecesse completamente alheia à mensagem implícita. Há apenas um teste simples de feitiços defensivos, explicou Harry. Não deve ser problema para alguém com a sua experiência. Umbridge endireitou as costas, um sorriso presunçoso cruzando seu rosto. De fato, Sr. Potter, disse ela, com um tom carregado de condescendência. Tenho certeza de que esta será uma excelente oportunidade para demonstrar os métodos superiores do Ministério. Quando Umbridge se aproximou da entrada do labirinto, o primeiro desafio surgiu. Um pequeno bando de fadas inofensivas apareceu voando. Elas se movimentavam em um caos brincalhão, ocasionalmente dando bicadas no ar. Harry deu um passo para trás, observando a professora erguer a varinha. Locomotor Mortis, ela gritou. Um clarão de luz vermelha saiu de sua varinha, atingindo as fadas em pleno voo. Uma a uma, elas caíram no chão, imobilizadas pelo feitiço simples. Os alunos permaneceram em silêncio, embora Harry tenha notado alguns sorrisos discretos entre a multidão. Não era um teste muito difícil, mas ele não esperava que as fadas representassem um desafio real. Encostou-se casualmente na parede, de braços cruzados, e fez um gesto para que ela continuasse. Muito bem, professor, comentou Harry num tom respeitoso, mas monótono.
Vamos prosseguir. A próxima seção do labirinto apresentava algo um pouco mais agressivo. Dezenas de pequenas criaturas espinhosas surgiam das sombras. Eram rápidas, mas rasteiras, o que as tornava alvos difíceis. Não eram perigosas, apenas projetadas para confundir aqueles que não estivessem prestando atenção. Umbridge, no entanto, parecia imperturbável. Ela acenou com a varinha novamente, enviando uma onda de luz na direção deles. Petrificus totalus, ela exclamou. As criaturas congelaram, seus pequenos corpos travando no lugar. Harry assentiu com a cabeça, mantendo a expressão neutra. O senhor está lidando muito bem com a situação, professor. Ela deu um sorriso irônico, sem se preocupar em esconder sua autossatisfação. Naturalmente. Esses são desafios bastante elementares, Sr. Potter. É mesmo o melhor que o senhor conseguiu propor? Harry deu de ombros levemente. A mais, é claro. À medida que avançava pelo labirinto, os desafios se tornavam mais intensos. Primeiro, um caranguejo de fogo emergiu de um dos cantos, cuspindo pequenas rajadas de chamas em sua direção. Umbridge o eliminou com um feitiço congelante bem aplicado. Em seguida, surgiu um par de Grindylows com seus dedos ossudos estendendo-se para agarrar qualquer um que se aventurasse perto demais. Novamente, Umbridge os neutralizou com relativa facilidade, sua arrogância crescendo a cada sucesso. Enquanto Umbridge passava com confiança pelo caranguejo de fogo congelado, o ar ao seu redor começou a se adensar com uma névoa sinistra. Ela hesitou por um momento, claramente insegura, mas então acenou com a varinha, dissipando a névoa com um movimento rápido. Em meio à névoa, um enxame de criaturas minúsculas materializou-se Doxys, com seus dentinhos afiados à mostra enquanto voavam em sua direção. Umbridge hesitou, afastando uma delas com um tapa antes de recuperar a compostura. Impedimenta! Gritou ela, enviando uma onda de magia pelo ar. As Doxys congelaram no ar, caindo no chão como pedras. Alguns alunos riram baixinho da cena, mas Umbridge estava concentrada demais para notar. Essa foi por pouco, murmurou Harry para Daphne, que concordou com um sorriso irônico. Mas ela está superando isso. Com as Doxys atrás dela, Umbridge endireitou os ombros e continuou adentrando o labirinto, sua confiança visivelmente retornando. Mas assim que virou a próxima esquina, o chão sob seus pés cedeu, transformando-se em um pântano denso e pegajoso. Seus sapatos lustrados afundaram na lama, e ela soltou um suspiro de frustração enquanto lutava para se libertar. Os alunos que assistiam inclinaram-se para a frente, claramente entretidos com o seu dilema, enquanto Umbridge puxava o pé para fora com um som de lama. Esfreguem. Ela rosnou, limpando a lama dos sapatos antes de marchar para a frente, a sua irritação agora claramente visível no rosto. Finalmente ela chegou à penúltima etapa. 2 dementadores imponentes surgiram das sombras. Suas figuras encapuzadas deslizando para a frente com uma presença arrepiante que preencheu a sala. A temperatura caiu visivelmente à medida que as criaturas se aproximavam, com suas mãos fantasmagóricas estendidas. Umbridge congelou, seus olhos arregalados fixos nos 2 dementadores gigantescos que apareceram diante dela. A lembrança de seu encontro com essas criaturas no início do ano a invadiu. Embora alheia ao fato de que fora obra de Harry que manipulara a situação para prendê-la, sua mente estava um turbilhão, e ela lutou para formar o patrono. Sua respiração falhou, e ela cambaleou para trás. Por que você está aqui? Ela gaguejou, a voz tremendo de medo. Você está sob ordens do ministério. Por que os dementadores obedecem a uma estudante? Os dementadores, ignorando seus apelos desesperados, aproximaram-se, seus mantos esfarrapados roçando o chão com um sussurro. Eles haviam sido torturados até a submissão por Harry, e agora o obedeciam sem hesitar. Umbridge deu um passo trêmulo para trás, sua varinha inútil em sua mão trêmula. Ela não conseguia conjurar um patrono, o medo a paralisava. Sem saída, Umbridge virou-se e saiu correndo, sua arrogância anterior evaporando-se em puro pânico. Os alunos que assistiam não puderam deixar de trocar olhares divertidos. Alguns até riram baixinho ao verem a professora, que passará meses lhes dando sermões sobre conduta adequada, reduzida a um completo desespero. Umbridge correu para o interior do labirinto, sua respiração entrecortada, o rosto pálido enquanto ultrapassava uma série de obstáculos encantados. Mas então, quando pensou estar a salvo, parou abruptamente. Diante dela, um baú rangendo. Ela hesitou, varinha erguida, os olhos fixos no baú enquanto este se abria lentamente. De dentro, algo começou a emergir. Capítulo 287. Diante de Dolores estava Cornelius Fudge, vestido com suas vestes formais do ministério, mas sua expressão era fria e distante, bem diferente do homem amigável e prestativo que ela sempre conhecera. Ele ergueu um pergaminho acima da cabeça, sua voz ressoando em tom oficial. Eu, Cornelius Fudge, declaro que todos os bruxos e bruxas, independentemente da pureza de sangue, têm direitos iguais perante a lei do ministério. Os olhos de Umbridge se arregalaram em horror. Ela deu um passo para trás, balançando a cabeça. Não, isso não pode ser. Mas Fudge prosseguiu, como se não a pudesse ouvir. Isto inclui todos os mestiços, nascidos trouxas e criaturas mágicas não humanas. O ministério garantirá agora o seu tratamento justo e a sua integração na sociedade bruxa. Assinou o pergaminho com um floreio e entregou a alguém que estava ao seu lado. A boca de Umbridge se abriu em choque ao ver quem havia pegado o pergaminho, um centauro imponente, cujo olhar orgulhoso percorria a nova lei como se fosse a coisa mais natural do mundo. Atrás do centauro estavam um duende, um elfo doméstico e um grupo de bruxas e bruxos nascidos trouxas, todos vestidos com trajes oficiais do ministério, com os rostos repletos de satisfação. Fudge virou-se para Umbridge, com uma expressão severa e implacável. Dolores, disse ele com voz cortante. Seus serviços não são mais necessários. Precisamos de pessoas abertas à mudança, pessoas que consigam enxergar o valor em todos os seres mágicos, não apenas nos puro sangue. Ele fez um gesto desdenhoso para ela, como se ela não passasse de um incômodo. Você está rebaixada com efeito imediato.
Sua varinha caiu de sua mão trêmula, e ela deu mais um passo para trás, balançando a cabeça violentamente. Não, isso não está certo. Trabalhei para o ministério a vida toda. Mantive as regras das tradições? Você fomentou o ódio e a divisão, interrompeu Food friamente. Não há mais lugar para isso no ministério. Considere isso seu último aviso. Então, como que para reforçar a mensagem, o centauro deu um passo à frente. Seus cascos ecoando ameaçadoramente no chão enquanto depositava o selo oficial do ministério no documento. Garantiremos que as mudanças sejam implementadas a partir de hoje. Umbridge olhou incrédula, suas pernas fraquejando enquanto ela afundava no chão. Ao seu redor, a multidão de criaturas não humanas e bruxos nascidos trouxas aumentava, seus olhos fixos nela com desprezo. Food lhe deu as costas, afastando-se como se ela não fosse nada mais que uma relíquia esquecida do passado. O duende olhou para ela de cima, com um sorriso de escárnio no rosto. Sua espécie não tem mais poder aqui, Umbridge. É hora de você entender isso. Sua respiração se tornava curta e ofegante em meio ao pânico, enquanto a cena ao seu redor se tornava cada vez mais surreal. Centauros ocupavam posições de autoridade. Nascidos trouxas sentavam-se em lugares de poder, e o próprio ministério era um lugar que ela já não reconhecia. Era tudo que ela temia, um mundo onde suas crenças eram irrelevantes, onde ela não tinha controle nem voz. Ela tentou gritar, lançar um feitiço, qualquer coisa, mas sua voz se perdeu no ruído ensurdecedor da igualdade e da mudança. Os alunos que assistiam à cena a olhavam com desgosto. O maior medo dessa mulher era a igualdade de direitos para bruxos de diferentes linhagens e outros seres mágicos? Era patético. Flitwick ficou parado, os olhos semicerrados enquanto assimilava a cena, sua calma habitual endurecendo. Inacreditável, murmurou em voz baixa. Hagrid, que permanecerá em silêncio, remexeu-se desconfortavelmente atrás, as mãos grandes cerradas em punhos. Os outros alunos começaram a trocar olhares, murmurando entre si. A maioria ficou chocada ao perceber a profundidade dos preconceitos de Umbridge, enquanto outros, aqueles de famílias puro-sangue que cresceram ouvindo discursos semelhantes, pareceram desconfortáveis, mas não disseram nada. Foi um momento de exposição crua, um vislumbre verdadeiro dos ideais distorcidos aos quais a mulher se apegava com tanto desespero. Harry permaneceu em silêncio, observando a cena se desenrolar. O maior medo de Umbridge não era perder o controle, mas sim a igualdade. A ideia de que outros, aqueles que ela considerava inferiores, pudessem estar em pé de igualdade a aterrorizava mais do que qualquer criatura das trevas jamais poderia. Do outro lado da sala, Zabini soltou uma risadinha baixa, balançando a cabeça. Patético, na verdade. Com medo de centauros e goblins como se eles fossem dominar o mundo. Draco, de pé ao lado dele, apenas sorriu com desdém. Pessoas como ela são relíquias do passado. Só ainda não se deram conta disso. Os olhos de Harry se voltaram brevemente para eles antes de retornarem a Umbridge, que ainda se debatia em pânico. Os dementadores haviam desaparecido, substituídos pela visão assombrosa de sua destituição e do crescente poder daqueles que ela sempre considerará inferiores. Era uma espécie de justiça poética na qual Harry não precisava interferir. Ela havia se aprisionado nesse medo. Isso mostra exatamente quem ela é, murmurou um dos alunos, em voz alta o suficiente para que todos ao redor ouvissem. Toda essa conversa sobre pureza e é tudo medo. Ela não passa de uma covarde, acrescentou outra voz ao fundo, num tom carregado de desprezo. Dumbledore levantou-se de seu assento, os olhos brilhando com um leve divertimento. Creio que esta demonstração já durou tempo suficiente. Ridículos. Com um rápido aceno de sua varinha, a visão assombrosa do pior medo de Umbridge se transformou em um circo ridículo com palhaços saindo do baú, tocando buzinas e fazendo malabarismos descontroladamente. O bicho-papão, agora impotente, foi selado de volta para o baú, que se trancou com um clique seco. Umbridge, pálida e desorientada, piscou rapidamente enquanto voltava a si. Virou-se lentamente com os olhos arregalados e viu toda a escola observando-a. O silêncio na sala era denso, alunos e professores a encarando com diferentes graus de choque, divertimento e repulsa. Dumbledore fez um gesto em direção à porta. Talvez fosse melhor se todos nós retornássemos às nossas atividades habituais, sugeriu ele suavemente num tom educado, mas com uma ponta de ironia difícil de ignorar. Umbridge, com o rosto ainda pálido, não respondeu. Simplesmente saiu cambaleando da sala, suas vestes arrastando atrás dela enquanto fugia dos olhares dos alunos. Assim que ela se foi, o murmúrio da conversa começou a aumentar novamente, os alunos trocando olhares incrédulos, alguns risinhos abafados. Harry estava no meio do clube de duelos, um leve sorriso nos lábios enquanto se dirigia à sala. Muito bem, pessoal, começou ele, sua voz ecoando facilmente pelo espaço. O clube de duelos tem algumas novas adições para aqueles interessados em praticar magia avançada. Ele apontou para duas figuras encapuzadas que espreitavam nas sombras ao fundo da sala. Estes são dementadores, disse simplesmente, como se estivesse apresentando um par de criaturas mágicas comuns. Eles concordaram em nos ajudar, de livre e espontânea vontade, é claro, e estarão aqui para aqueles que desejam praticar seus feitiços do patrono. Também temos um bicho-papão disponível para quem precisar praticar com Ridículos. Quem quiser aprender esses feitiços pode treinar comigo, com um dos professores ou com algum aluno do 7º ano. A sala fervilhava de interesse, alguns alunos trocando olhares, claramente entusiasmados com a perspectiva de um treinamento tão intenso. Um aluno do 7º ano da Lufa-Lufa ergueu uma sobrancelha de onde estava parado ao lado, com uma expressão de desaprovação. Treinando com dementadores agora, Potter? Isso não é um pouco imprudente? Harry lançou-lhe um olhar de soslaio, com uma expressão casual. É melhor praticar num ambiente controlado do que ser apanhado de surpresa lá fora. Ou prefere confiar nos feitiços defensivos básicos do ministério? A plateia deu risadinhas, alguns alunos rindo abertamente ao se lembrarem da apresentação anterior e constrangedora de Umbridge. Ninguém insistiu no assunto.
Parecia que todos já tinham se divertido o suficiente com o espetáculo. Um aluno gritou, não, obrigado. Os feitiços defensivos básicos do ministério não foram suficientes para lidar com um bicho-papão? O comentário foi recebido com risos entre os alunos, embora os professores mantivessem a compostura profissional, apenas acenando com a cabeça para Harry enquanto saíam da sala. Assim que os professores saíram, os alunos começaram a se movimentar, ansiosos para começar a praticar. Os alunos do 7º ano rapidamente se organizaram, assumindo a responsabilidade de monitorar a sala e ajudar os mais novos com os dementadores e bicho-papão. Conforme se movimentavam, pequenos grupos começaram a se formar, cada um focado em dominar seu patrono ou aprimorar sua técnica com o feitiço Ridiculous. Não demorou muito para que a sala estivesse repleta de atividade. Os alunos se juntavam em duplas ou buscavam ajuda dos alunos do 7º ano. Harry notou que alguns pareciam mais confiantes do que outros, mas, no geral, estavam ansiosos para melhorar. Ver tantos alunos trabalhando juntos, cada um determinado a se fortalecer, era o sucesso do clube de duelos, a herança de Harry para Hogwarts. À medida que mais alunos interagiam com os dementadores, um leve arrepio se espalhou pela sala. Mas a presença dos experientes alunos do 7º ano garantia que ninguém vacilasse por muito tempo. Harry continuou a observar, oferecendo conselhos ocasionais, mas permanecendo principalmente em segundo plano, deixando os outros assumirem a liderança por enquanto. Os alunos do 7º ano tinham o treinamento sob controle, e Harry não sentia necessidade de microgerenciar seus esforços. Ele simplesmente se encostou na parede, com os olhos percorrendo a sala em busca de alguém que pudesse precisar de ajuda extra. Capítulo 288. As consequências da desastrosa atuação de Umbridge foram imediatas e pegaram até Harry de surpresa, embora, em retrospectiva, fizessem sentido. A indignação pública contra Fudge já vinha crescendo, e descobrir que o maior medo de seu subsecretário envolvia algo tão absurdo quanto a igualdade de direitos entre criaturas mágicas e não sangue puros foi o golpe final. Umbridge foi prontamente rebaixada, com uma forte advertência do próprio ministro para que seguisse rigorosamente o currículo de Hogwarts e se tornasse o modelo ideal de professora para a próxima geração de bruxos britânicos. A mudança no comportamento de Umbridge foi imediatamente perceptível. A presença estridente e dominadora havia desaparecido. Ela não levantava mais a voz em sala de aula e, em vez de seu tom condescendente habitual, agora seguia cuidadosamente os planos de aula sem acrescentar suas opiniões opressivas. Sua postura antes autoritária foi substituída por uma polidez forçada, quase como se tivesse medo de cometer um deslize. Harry observou a mudança com uma mistura de divertimento e indiferença. Era estranho vê-la assim, mas não era inesperado. O ministério a mantinha sob rédeas curtas agora. Ela era apenas mais uma engrenagem na máquina, e os dias em que tentava impor seus ideais distorcidos haviam acabado. Com a retomada das aulas, o clima na escola ficou consideravelmente mais leve. Os alunos cochichavam sobre a queda de Umbridge, e até os professores pareciam mais relaxados. Harry, no entanto, logo deixou o assunto para trás. Não havia necessidade de se deter nisso, Umbridge estava fora de cena por enquanto, e isso bastava. Certo dia, enquanto caminhava pelos corredores, Harry notou uma mulher que não tinha visto antes. Algo em sua presença o fez parar. Abrindo o mapa do sistema, ele congelou ao ver o nome Andrômeda Tonks. Algumas semanas atrás, disfarçado de Albus Riddle no beco diagonal, ele havia cruzado o caminho de uma metamorfomaga chamada Ninfadora Tonks. Quem era essa mulher e qual era sua ligação com os metamorfos? Sem hesitar, Harry decidiu buscar respostas. Ele examinou o mapa do sistema até localizar Draco na biblioteca. Malfoy havia mencionado algo sobre um novo professor de estudos dos trouxas. Poucos instantes depois, Harry entrou na sala silenciosa, seus olhos encontrando Draco, que estava absorto em um livro. Draco, começou Harry, mantendo um tom casual, tem um minutinho? Draco ergueu os olhos, ligeiramente surpreso ao ver Harry, mas fechou o livro com um pequeno aceno de cabeça. Claro, o que está te incomodando? Notei um rosto novo por aqui, disse Harry, encostando-se na mesa. Andrômeda Tonks. Sabe alguma coisa sobre ela? Draco assentiu com a cabeça, inclinando-se ligeiramente para trás. Sim, ela é minha tia. Nossa nova professora de estudos dos trouxas. Acho que não é surpresa que você não a tenha visto muito. Ela e o marido moram em Hogsmeade, então ela geralmente não come no salão principal. Harry ergueu uma sobrancelha. Sua tia? Eu não sabia que você tinha algum parente lecionando em Hogwarts. Bem, ela não foi exatamente próxima da família por um tempo, respondeu Draco, num tom casual, mas com um toque de algo mais profundo. Ela se casou com o nascido trouxa Ted Tonks. Isso não agradou minha mãe nem o resto dos Black. Tia Andrômeda está, bem, fora de cena há anos. Harry olhou ao redor da biblioteca silenciosa, absorvendo essa nova informação. Agora fazia sentido porque Draco não a havia mencionado antes. Parece que as coisas estão um pouco complicadas. Draco deu de ombros. Pode-se dizer isso, mas ela é razoável, eu acho. Não fica me dando sermão sobre pureza de sangue a cada 5 minutos, o que é mais do que posso dizer de alguns dos meus outros parentes. Harry deu um leve sorriso irônico. Acho que isso é um alívio. Com certeza. Draco inclinou a cabeça pensativamente. Ela é diferente, no entanto. Quer dizer, ela é rigorosa com os estudos dos trouxas, enfatiza muito a importância de compreender os dois mundos. Não é algo que se esperaria de uma Black, mas por outro lado, ela sempre foi a diferente. Harry assentiu com a cabeça, intrigado com o que Draco havia revelado. Espere, você disse que ela era uma Black, então ela é do lado da sua mãe? Draco recostou-se ligeiramente, assentindo com um pequeno aceno de cabeça. Sim, ela é irmã da minha mãe, Andrômeda Tonks, nascida Black. Ela é meio que uma pária da família há anos, desde que se casou com o nascido trouxa. Os Black não ficaram exatamente felizes com isso.
Harry ponderou sobre isso por um momento antes que outro pensamento lhe ocorresse. Então você conhece Ninfadora Tonks? A expressão de Draco mudou para um sorriso, claramente divertido. Ah, sim. Ela é minha prima. Aurora em treinamento atualmente, embora eu aconselhe você a nunca, jamais chamá-la de ninfadora na frente dela, a menos que queira ser enfeitiçado. Harry ergueu uma sobrancelha para Draco, genuinamente confuso. Por quê? Qual é o problema com o nome dela? Draco soltou uma risada curta, recostando-se na cadeira. Porque ninfadora odeia isso. Você diria que é a pior coisa do mundo pela forma como ela reage. É melhor chamá-la de Tonks. Acredite em mim, aprendi da pior maneira. Imagine uma metamorfomaga se aproximando sorrateiramente, impossível de se defender. Harry deu um leve sorriso ao pensar em Draco sendo enfeitiçado. Anotado. Mas qual é a dela? Você mencionou que ela é uma metamorfomaga, mas ela também é uma aurora em treinamento? É, ela está treinando com o óleo Tonto Molde. Acredite se quiser, respondeu Draco, revirando os olhos. Completamente maluca essa aí. E não é só por causa dessa coisa de metamorfomaga. Ela sempre foi meio imprudente. Imprudente, hein? Disse Harry, guardando essa informação na memória. Parece ser alguém divertido de se conhecer. Draco deu uma risadinha, balançando a cabeça. Depende da sua ideia de diversão, Potter. Ela vai te arrastar para alguma aventura caótica ou te meter em encrenca com o Ministério. Pode ir para qualquer lado. Harry recostou-se na cadeira, pensativo. Ele não tinha tido nenhum contato com Tonks, mas se ela estava treinando com alguém como Moody, devia ser competente. Acho que vou me lembrar disso caso nossos caminhos se cruzem novamente. Só certifique-se de que seja nos seus termos, não nos dela, aconselhou Draco. Caso contrário, quem sabe em que tipo de enrascada ela vai te meter. Harry sorriu. Parece ser alguém com quem eu me daria bem, então. Draco ergueu uma sobrancelha, um pequeno sorriso malicioso brincando em seus lábios. Você faria isso, não faria? Harry saiu depois de agradecer a Draco. Muitas coisas faziam sentido agora. Ele já havia deduzido que Tonks era uma auror, depois de vê-la no bar. Isso também explicava por que Alastor Moody estava lá naquela noite. Será que ela ligou para Dumbledore naquele dia? Não, o diretor chegou com Moody, Kingsley e Mundungus. Eu não tinha pensado nisso antes, mas será que Mundungus tem alguma ligação com Dumbledore? Harry balançou a cabeça, incapaz de fazer uma conexão imediata. Quando Harry estava prestes a retornar à Câmara Secreta, um brilho repentino chamou sua atenção. Um patrono em forma de fênix reluzente deslizou pela escola, parando brevemente em vários pontos antes de pairar perto dele. A voz familiar de Dumbledore ecoou da ave etérea. Por favor, venha ao meu escritório, Harry. Curioso, Harry ajustou o passo, dirigindo-se para a sala do diretor. Enquanto caminhava, avistou Snape movendo-se rapidamente na mesma direção. Seus olhares se cruzaram brevemente. O senhor sabe o que está acontecendo, professor? Perguntou Harry, mantendo um tom neutro. Snape balançou a cabeça. Não, mas parece urgente. Sem trocar mais palavras, continuaram lado a lado em silêncio. Ao chegarem ao escritório, entraram e encontraram a professora McGonagall, o professor Flitwick e, surpreendentemente, Umbridge, que chorava num canto. Dumbledore estava de pé junto à janela, de costas para eles, atenção no ar palpável. Quando Dumbledore se virou para encará-los, sua expressão era incomumente grave. Seus olhos percorreram a sala, demorando-se em cada um deles antes de falar. Houve uma novidade, disse ele em voz baixa. O ministro da magia, Cornélio Fudge, foi assassinado por Bellatrix Lestrange. Capítulo 289. Houve uma novidade, disse Dumbledore em voz baixa. O ministro da magia, Cornélio Fudge, foi assassinado por Bellatrix Lestrange. As palavras pairaram no ar, penetrando como uma onda fria. Harry ficou chocado, encarando Dumbledore, meio que esperando que ele dissesse que era uma piada de mau gosto. A reação de Snape foi igualmente contida, embora seu maxilar se contraísse. Ninguém falou por alguns instantes, o peso da notícia pairando densamente sobre a sala. Dumbledore prosseguiu com a voz firme, embora a gravidade da situação fosse evidente. Isso já causou grande agitação no ministério. O caos está se espalhando neste exato momento. Precisamos nos preparar para as consequências. A mente de Harry começou imediatamente a processar as implicações. O envolvimento de Bellatrix significava que aquilo não era apenas um ato isolado de violência. Provavelmente estava ligado ao ressurgimento das forças de Voldemort. Isso causaria ondas de choque por todo o mundo bruxo. O delicado equilíbrio que eles vinham tentando manter agora estava rompido. McGonagall pigarreou, a voz tensa de preocupação. Diretora, o que devemos fazer? Dumbledore olhou para Umbridge, que ainda chorava baixinho, e depois para McGonagall. Precisamos estabilizar Hogwarts primeiro. Notícias como essa chegarão aos alunos em breve. Não podemos deixar o pânico se instalar aqui. Harry sabia que aquilo não se tratava apenas de Hogwarts. Envolvia todo o mundo bruxo. Enquanto Dumbledore continuava falando, a mente de Harry começou a trabalhar a mil. Por semanas ele vinha seguindo Bellatrix Lestrange, esperando que ela fizesse algum movimento. Avery havia lhe garantido que ela não retornaria à Grã-Bretanha antes do Natal. Por que Avery não o avisou? E por que Bellatrix assassinou Fudge? Nada fazia sentido. Se ela havia retornado à Grã-Bretanha antes do previsto, algo importante devia tê-la motivado. Os pensamentos de Harry se concentraram na ideia de que Bellatrix poderia estar protegendo os patriarcas comensais da morte. O assassinato de Fudge poderia ter sido uma manobra tática para impedir que o ministério os investigasse mais a fundo. Mas, por outro lado, era Bellatrix impulsiva e violenta por natureza. Talvez suas ações fizessem parte de algum plano caótico para semear o medo, mantendo todos em alerta. Ela prosperava com isso. A voz de Dumbledore continuava monótona, mas a mente de Harry persistia. A decisão de Bellatrix de eliminar Fudge desestabilizaria o ministério, mas Harry sabia que não era aleatória. Os patriarcas, incluindo Lúcio Malfoy, haviam conseguido evitar a culpa direta por anos.
Food, embora fraco e incompetente, sempre fora facilmente manipulado, tornando-se um trunfo para eles. Matá-lo parecia contraproducente, a menos que algo maior estivesse em jogo. As implicações eram enormes. Com Food fora do caminho, o ministério mergulharia no caos. Seria a cobertura perfeita para os seguidores de Voldemort consolidarem o poder ou desviarem a atenção de outros planos mais sinistros, mas também faria com que todos aqueles comensais da morte que enchiam o bolso de Food voltassem aos holofotes. O momento era preciso demais para ser mera coincidência. Bellatrix Lestrange odiava a traição acima de tudo. Para ela, a lealdade ao Lorde das Trevas era inabalável, absoluta, e qualquer coisa diferente disso era imperdoável. Enquanto Harry refletia sobre as palavras de Dumbledore a respeito do assassinato de Food, ficou claro que o ato de Bellatrix não era apenas mais uma demonstração caótica de loucura. Era vingança. Lúcio Malfoy e seus semelhantes, aqueles que escaparam impunes da queda de Voldemort com desculpas, mentiras e manipulações, jamais enfrentaram as verdadeiras consequências. Enquanto Bellatrix definhava em Azkaban, eles continuaram a prosperar, protegidos por riqueza, conexões e um ministério fraco demais para responsabilizá-los. Food, como um fantoche dessas mesmas famílias de sangue puro, provavelmente foi quem mais a enfureceu. Matar Food não foi uma mera manobra política. Foi algo pessoal, uma mensagem para aqueles que traíram o Lorde das Trevas alegando inocência sob a maldição Imperius. Ela perdeu a cabeça, incapaz de tolerar a ideia de que Lucius e os outros tivessem escapado enquanto os verdadeiros lealistas sofriam. A voz de Dumbledore tirou Harry de seus pensamentos. Isso causará caos no ministério, disse ele, voltando-se para o grupo. Precisamos estar preparados para o que virá a seguir. Harry assentiu com a cabeça, mas permaneceu em silêncio. Sua mente já fervilhava com as consequências das ações de Bellatrix. Matar Food foi caótico, sem dúvida, mas também abriu caminho para algo maior. O ministério fraco e incompetente sob o comando de Food agora teria que mudar. As pessoas não queriam outro líder como ele, muito fraco, muito fácil de manipular. Não, elas queriam alguém mais forte, alguém que pudesse restaurar a ordem em um mundo que se tornava cada vez mais instável. Bellatrix talvez tenha nos feito um favor, pensou Harry. Ela criaria uma tempestade, mas, no meio do caos, o ministério não teria escolha a não ser se organizar. Afinal, 3 comensais da morte perigosos tinham acabado de escapar de Azkaban, e agora um deles havia assassinado o ministro. O público exigiria um líder capaz de lidar com a situação, alguém que não se esquivasse de decisões duras. Era para isso que tudo isso levaria, um governo que governasse com mão de ferro. A época dos líderes fracos havia acabado, e isso poderia jogar a favor de Harry. A lei que permitia o uso do Veritaserum só pioraria as coisas. O ministério ia virar um caos. Haveria julgamentos, interrogatórios e pessoas seriam expostas. Para os comensais da morte que ainda tentavam jogar dos dois lados, os próximos meses seriam brutais. Harry quase sentiu uma certa satisfação ao imaginar o caos que Lúcio Malfoy e outros como ele teriam que enfrentar. Eles tinham ficado confortáveis demais por tempo demais, escondendo-se atrás de seu dinheiro e influência. Agora, com Food fora do caminho e o ministério forçado a agir, tudo estava prestes a mudar. Voltando sua atenção para o cômodo, Harry prestou atenção à discussão em andamento. Umbridge, ainda fungando, pediu para sair do castelo para lamentar. Harry sabia que essa não era toda a história. Food estava morto e, com ele, seu escudo protetor havia desaparecido. Não demoraria muito para que ela enfrentasse as consequências de seus atos. Há pouco tempo, seu maior medo fora exposto a toda a Grã-Bretanha, espalhando-se dos alunos aos pais, em seguida, aos jornais. Ela não estava apenas de luto, estava planejando sua fuga, para algum lugar onde não seria caçada pelo novo governo ou pelas pessoas que um dia oprimiu. Se Bellatrix e seu grupo não conseguissem derrubar o ministério, o que era impossível, Umbridge também não tinha esperança de sobreviver. Dumbledore lançou-lhe um olhar rápido, depois assentiu, dispensando-a como se ela não passasse de um pequeno incômodo. Claro, disse ele simplesmente, já pensando além dela. No grande esquema das coisas, Umbridge era insignificante. Ele se virou para Snape. Severus, por favor, contate Alastor. Precisamos urgentemente de um professor competente para o cargo de defesa contra as artes das trevas. A palavra competente foi enfatizada, uma última alfinetada em Umbridge. Snape assentiu brevemente, suas vestes esvoaçando enquanto saía da sala para cumprir o pedido. Harry se levantou, preparando-se para sair. Eu também irei embora, diretor. Agradeço pelas informações e apresento meus pêsames, embora eu não saiba bem por que estou aqui. Afinal, sou apenas um aluno. Dumbledore lançou-lhe um olhar cúmplice, mas Harry não esperou por uma resposta. Virou-se e saiu, deixando o diretor lidar com as consequências. O ministério estaria um caos agora, mas esse não era o problema de Harry, ainda não. Seu foco estava no que viria a seguir. Ele percorreu os corredores familiares de Hogwarts, o peso da notícia ainda presente, mas não insuportável. Bellatrix havia feito sua jogada, mas fora imprudente. Isso significava que ela seria mais fácil de encontrar, ou que precisaria de pessoas mais do que nunca. Era arriscado, arriscado demais, mas era hora de Albus Riddon aparecer novamente. Ele precisava encontrar Bellatrix. Era agora ou nunca. Não podia se dar ao luxo de perder tempo. As ações de Bellatrix certamente causariam caos no ministério, e se ela estivesse realmente agindo por impulso. Agora era o momento de atacar. Durante semanas, ele planejou o momento perfeito para reintroduzir Albus Riddle, a persona que havia criado com tanto cuidado. Ele poderia usá-la para alcançar lugares onde Harry Potter não conseguia, infiltrando-se pelas frestas do mundo mágico sem ser notado. E esse momento havia chegado. Ele sabia que era arriscado desaparecer agora, mas Harry não era do tipo que perdia oportunidades. Ele precisava chegar até ela antes que os patriarcas comensais da morte pudessem protegê-la da tempestade que ela havia criado ou eliminá-la para sempre.
Capítulo 290. Ao entrar na sala comunal da Sonserina, Harry fez questão de ser visto por alguns de seus colegas de casa ao passar, acenando casualmente aqui e ali. Assim que chegou ao seu dormitório, moveu-se rapidamente, vestindo a capa da invisibilidade. Sem fazer barulho, refez seus passos para fora da sala e pelos corredores escondidos. Ninguém percebeu sua fuga, deixando o castelo para trás. Lá fora, no ar fresco da noite, Harry usou uma passagem secreta para sair sorrateiramente dos terrenos da escola e entrar em Hogsmeade. Era um caminho que ele já havia usado inúmeras vezes, sempre tomando cuidado para não ser detectado. Ele sentiu o puxão familiar da magia enquanto forçava seu corpo a se transformar. Seu rosto se metamorfoseou, sua altura se ajustou e logo, ele estava em sua persona de Albus Riddon, alto, de cabelos escuros e irreconhecível como Harry Potter. Harry aparatou no beco diagonal, sentindo imediatamente a atmosfera mudar ao seu redor. A tensão habitual do lugar parecia mais pesada esta noite, como se algo grande estivesse prestes a acontecer. Mesmo sob a capa da invisibilidade, Harry podia pressentir. Sombras se moviam pelas ruas estreitas e sujas, figuras encapuzadas deslizando entre os cantos escuros. O submundo bruxo britânico sempre fora um lugar de segredos, mas esta noite parecia que esses segredos estavam prestes a explodir. Mantendo-se nos becos, Harry se movia silenciosamente, seus olhos percorrendo as ruas familiares. Lojas escuras alinhavam-se pelas ruas, vendendo objetos proibidos e poções ilegais, suas luzes fracas tremeluzindo na penumbra. Ele já estivera ali muitas vezes ao longo das semanas, mas naquela noite, a tensão no ar fazia até mesmo os criminosos mais notórios manterem a cabeça baixa. Ao chegar a um lugar mais tranquilo, Harry se escondeu em um canto escuro e tirou um pequeno cartão de metal do bolso. A superfície lisa brilhou levemente enquanto letras apareciam nela. Avery, encontre-me agora mesmo. Ele tocou levemente no cartão, e a mensagem desapareceu tão rápido quanto apareceu. Agora, era só uma questão de esperar. Avery era seu contato nos círculos mais perigosos, sempre útil para obter informações. Esta noite, porém, Harry precisava de mais do que fofocas, ele precisava de respostas. Se Bellatrix estava se movimentando tão cedo, significava que algo havia mudado nas fileiras dos Comensais da Morte, e Harry não tinha a menor intenção de ficar no escuro. O beco permaneceu silencioso por um instante, o murmúrio distante de conversas baixas e o ocasional tilintar de copos quebrando o silêncio. Avery não era de perder tempo, especialmente quando convocado dessa forma. Passos ecoaram fracamente mais adiante no beco, e os olhos de Harry se aguçaram. Uma figura alta emergiu das sombras, Avery, vestido com vestes escuras, o rosto parcialmente oculto sob um capuz. Ele se moveu cautelosamente, os olhos percorrendo o local enquanto se aproximava do ponto onde Harry esperava, ainda invisível. Assim que Avery apareceu, Harry moveu-se silenciosamente para trás dele, enviando a capa para sua pasta com um movimento rápido da varinha. Com uma leve cutucada da varinha nas costas de Avery, Harry falou. Fale. Por que você mentiu para mim? Avery congelou, seu corpo enrijecendo enquanto a sensação familiar e lancinante do veneno pulsava em suas veias. O homem sabia muito bem do que Harry era capaz e quais seriam as consequências se ele não conseguisse o antídoto. O veneno não era apenas mortal, era um lembrete constante de quem controlava seu destino. Traição não era uma opção. Eu não menti, Avery sussurrou, a voz trêmula, mas carregada de desespero. Ele engoliu em seco, os olhos fixos nas sombras como se buscasse uma saída que não existia. Você precisa acreditar em mim, eu te dei tudo o que tinha. Bellatrix, ela agiu cedo demais. Eu não sabia. Não sabia, ou não se importou o suficiente para descobrir, insistiu Harry com a varinha ainda apontada para as costas de Avery. Ele não acreditava nas desculpas. Sabia que Avery estava apavorado demais para mentir descaradamente, mas isso não significava que ele não estivesse se contendo. Você está jogando dos dois lados há muito tempo. Acha que eu não vou perceber? Avery fez uma careta, sentindo o veneno se agitar dentro dele novamente, apertando seu domínio como se a mera presença de Harry estivesse desencadeando seus efeitos. Não, Riddle, eu juro. Eu cumpri minha parte do acordo. Bellatrix agiu sozinha, impulsiva como sempre. Ela não consultou ninguém. Ela se rebelou. Harry estreitou os olhos. Isso, pelo menos, parecia plausível. Bellatrix nunca fora de planejar com cuidado ou consultar outras pessoas, preferindo o caos e o derramamento de sangue. Mas isso não significava que Avery estivesse livre de culpa. A voz de Harry era fria, cortando a tensão como uma lâmina. Avery podia sentir o peso da pergunta, a ameaça pairando no ar. Onde ela está? Avery prendeu a respiração enquanto tentava organizar seus pensamentos, ciente das consequências de desagradar Harry. Engoliu em seco. Não sei exatamente, disse com a voz rouca, o medo se insinuando em sua voz. Eu juro, Riddle. Ela sumiu do mapa. Bellatrix não confia em ninguém, nem mesmo em nós. Mas ela tem se mudado entre casas seguras. Harry não reagiu externamente, mas Avery podia sentir a pressão silenciosa aumentando. Sua mente trabalhava a mil, desesperada para oferecer algo, qualquer coisa, que pudesse satisfazer Harry. Algumas das antigas famílias puro sangue estão escondendo-a, continuou ele, com a voz tensa. Ela guarda rancor daqueles que não foram leais. Aqueles que reivindicaram a maldição impérios. Ela tem nutrido ressentimento. A varinha de Harry não vacilou, e Avery sabia que não devia esperar misericórdia. Nomes. Avery estremeceu com a exigência, o medo borbulhando à superfície. Os Rosiers, os Selvins, ele disparou, as palavras saindo atropeladas. Não os conheço todos, mas esses são os que eu ouvi falar. Ela tem sido cautelosa, paranoica. Não fica muito tempo em lugar nenhum, está sempre se mudando. Harry assentiu levemente num gesto mínimo de reconhecimento das palavras de Avery. E você tem me passado informações incompletas, não é? O coração de Avery disparou. Não. Eu juro, eu não fiz isso. Ele sentiu o veneno se agitar dentro dele e seu estômago revirou dolorosamente.
Eu não arriscaria, Riddle. Eu te contei tudo o que sei. Por favor, você precisa acreditar em mim. Harry se aproximou com a varinha ainda apontada para as costas de Avery. O medo nos olhos de Avery era palpável agora. Você foi desleixado, Avery. Não tolero desleixo. Avery tremia agora, suas mãos trêmulas enquanto as erguia em um gesto de submissão. Vou descobrir mais. Eu juro. Só, por favor, não posso voltar para ela. Se ela descobrir. Harry o interrompeu. Você terá mais medo de mim do que de Bellatrix, Avery. Confie em mim. Avery engoliu em seco, assentindo freneticamente. Entendo. Ótimo. Harry baixou a varinha, embora a ameaça ainda pairasse no ar. Você tem uma semana para descobrir para onde ela vai em seguida. Não me decepcione novamente. Avery exalou trêmulo, um alívio inundando seu corpo apesar do medo persistente. Eu não vou, Riddle. Eu juro, eu vou descobrir. Harry deu um passo para trás, a ameaça casual ainda presente em sua voz. Por sua causa, espero que sim. Ele se virou, deixando Avery parado no beco escuro, o corpo curvado entre o medo e o alívio. Harry caminhava pelas ruas escuras com uma indiferença que poucos conseguiam demonstrar. O beco diagonal estava tão perigoso como sempre, mas ele o atravessava como se fosse um dia qualquer. A multidão normalmente barulhenta estava mais silenciosa do que o habitual, provavelmente devido à tensão crescente no ar após as ações de Bellatrix. Mesmo assim, Harry se movia com naturalidade, sua mente concentrada nos nomes que Avery havia mencionado. Rosier, murmurou ele, com a mente remoendo a conexão. Selena Rosier? Ele não havia considerado que a família dela estivesse ligada ao círculo de Voldemort. Selena nunca demonstrara interesse pelos lados mais sombrios da magia, pelo menos não que ele tivesse percebido. No início não eram exatamente próximos, mas havia um respeito mútuo entre eles. Afinal, ela fora a serpente da coroa antes dele. O relacionamento deles se tornou amigável mais tarde, especialmente no final do período dela na escola. Mas nada indicava o envolvimento da família dela no submundo sombrio que ele agora percorria. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.